Família Web Rádio. Um show de rádio. Família Web Rádio e o programa Animais e Espiritualidade. Apresentação, doutora Irvênia Prada. Tudo bem, doutora Irvênia Prada? Tudo bem, vamos indo aqui. Eu estou quase afônica. É mesmo? A senhora fez essa hoje? Não, eu estou com sinusite, então o processo inflamatório das mucosas, né, da região nasal, eles passam de um local para o outro. Eu devo estar também com IT, né, com inflamação da mucosa da laringe. Mas eu estou protegendo a garganta aqui, mas eu não estou nem com dor, eu estou quase afônica. É mudança de temperatura. Eu passei do aniversário da rádio para cá, eu passei, olha, vou falar uma coisa, viu? Passei bem ruinzinho. Ainda fui para Botucatu levar minha mãe e voltei no mesmo dia, 400 quilômetros. Entendeu? Parabéns, Luiz. Tudo pela mamãe. Doutora Irvênia, eu fiz uns slides aí, vamos ver se a gente consegue sincronizar, né? A senhora pegar aquela primeira fala que a senhora falou na palestra, né? E aí fica a seu critério, eu vou passando os slides devagar aqui. Tá bom. Deixa eu cumprimentar os ouvintes, os participantes. Isso. Como sempre, muita alegria em participar aqui do programa. E o Luiz agora, vocês perceberam desde a última vez que eu perguntei para ele, dá para projetar os slides? Ele disse, dá. Chegou na hora, não deu, né? Aí ele ficou com remorso, com aquele complexo de culpa corroendo. Então ele disse assim, não, sabe o que eu vou fazer? A senhora me manda os slides, que a próxima vez eu vou passar um por um. Então, eu entrei em penitência, mandei um por um, e ele ainda queria que pusesse com o slide que é. Então, eu punha assim, número 1, número 25, tal, um por um. E agora, ele é que vai entrar na penitência de projetar um por um, né? Então, logicamente que não vai dar para trabalhar o tema todo, né, doutora Irvênia? A gente dá sequência na semana que vem. Ainda, quando eu comecei a mandar os slides, ele me interrompeu e pôs assim no WhatsApp, quantos slides são? Eu falei 51. Não vai dar. Não vai dar porque o coisa grava não sei quantos minutos. Eu falei, Luiz, eu não posso diminuir o número de slides porque vai fragmentar o contexto da palestra, né? Então ele falou, bom, então a senhora vai falando e se não der a gente faz 2 programas. Eu falei, a gente faz. Não tem problema, eu quero é passar o conteúdo, né? Então, vamos lá. Vamos lá. Esse primeiro, o que significa? Então, é assim, olha, a gente vai estar falando da verdadeira... Ô, Luiz, não dá para diminuir um pouco o quadro de projeção? Não, vai ficar do lado da senhora. Como do meu lado? Ele vai ficar do lado, a senhora do lado, quando entrar no YouTube, vai ficar metade da tela, a senhora... sim. Ele vai ficar bonito. Bonito! Então, meus amigos... Tchau! Então, meus amigos, a gente está falando dessa questão da verdadeira natureza dos animais, né? Da espiritualidade. E grande parte do que eu vou falar está nesse meu livro, A Questão Espiritual dos Animais, que é editado pela Folha Espírita, editora Folha Espírita, de São Paulo, né? Então, vamos lá, olha que imagem linda desse cavalo, e eu coloquei essa imagem porque ela está iluminada, né? Mostrando, então, a verdadeira natureza dos animais, que é também espiritual como a nossa. Os animais são seres espirituais em evolução. Então, vamos lá, Luiz, o próximo, por favor. Vai falando, doutora Irvênia, que eu vou lá achar. Tá bom. Bom, então, meus amigos, nesse livro, eu trato de vários capítulos, né? Eu começo dizendo que os animais, que a primeira coisa que me levou a estudar esse assunto foi essa pergunta, por que os animais sofrem, né? Então, o Luiz, mas precisaria diminuir um pouco o quadro, porque eu estou enxergando só uma parte dele. Não estou enxergando todo. Mas não dá. Não dá para diminuir a imagem? Não dá, doutor Irvênia. Não tem. Ele fica direto. Mas o próximo é esse, doutor Irvênia?
Bom, o próximo é o número 2. Eu escrevi para você aí. Mas, Eu estou estranhando. eu não tenho o número, doutor Ivênia. Eu não sei se eu estou sem o número dele. Entendeu? Ô, Luiz, como é que vai dar sequência, então? Tá, Eu mandei para você o número 1, número 2. Eu sei, doutor Ivênia, mas é para mim colocar aqui. Eu tinha baixado aqui, mas ele saiu fora de ordem. Entendeu? Mas, É esse daqui, ó, não é? olha, esse daí, ele já está um pouco mais para frente, porque eu estou falando da verdadeira natureza dos animais, que Kardec perguntou tal. Esse já é uma das coisas de atributo da alma dos animais, que é... Ah, sim, esse daí sim. Então vamos devagar que eu vou procurando lá, tá, doutor Ivênia? Tá bom. Vê o número 2. Tá. Então, meus amigos, eu começo dizendo que quando a gente fala dos animais, então, tem muitas perguntas que todo mundo faz, né? Eu termino uma palestra, sempre eu deixo um espaço para pergunta. Ontem mesmo, domingo, eu fiz uma reunião com 5 pessoas do Nuvete Brasil, que é aquele núcleo de medicina veterinária e espiritualidade que eu coordeno. Vocês sabem que já são 10 grupos de Nuvete, né? No Brasil todo e tem um em Portugal. Então, no grande evento que vai acontecer em São Paulo, de 19 a 21 de junho, que se chama MEDINESP, é o maior congresso mundial de ciência e espiritualidade. E nós vamos ter 2 horas para falar sobre o Nuvete. Então, ontem, quando a gente discutiu o assunto, nós somos 5 expositores. Eu disse, olha, pessoal, nós temos 120 minutos, se a gente dividir equitativamente entre todos nós, cada um vai falar 24 minutos. Mas eu disse, vamos resolver antes, nós vamos deixar espaço para pergunta no final. Todo mundo concordou que sim, falou, Ivênia, precisa deixar espaço, porque as pessoas querem perguntar. E as perguntas mais frequentes, você já sabe, né? São essas aí que eu coloquei, ó. Por que os animais sofrem? Os animais reencarnam? Eles evoluem? Quando eles morrem, para onde eles vão? Será que eles voltam para nós? Então, eu já coloquei no primeiro slide algumas das perguntas mais frequentes que as pessoas me fazem no final de palestra, no final de entrevistas e assim por diante, né? Eu adorei a expressão desse gorila, meus amigos. Vocês estão prestando bem atenção na expressão desse gorila? Parece que ele está perguntando também, né? Ele está assim, todo reflexivo. Olha que coisa extraordinária a expressão desse animal, né? Desse gorila. Talvez ele esteja perguntando o que esses humanos estão interessados em saber a nosso respeito, né? Então, é muito interessante mesmo. Então, estou esperando o Luiz voltar. Eu estou aqui, doutor Ivênia, só a senhora fala. Muda agora? Pode mudar. Vamos ver se ele vai pôr o 2, hein, pessoal? Então, vamos lá. Bom, Vamos lá. pode mudar, Luiz. Vamos ver. 1, 2 e... Já. Ah, sim, você está certo. Agora você pode procurar o número 3. Bom, então, meus amigos, é assim. Por que nós devemos estudar? Para responder todas essas perguntas, por que nós devemos estudar, conhecer? Porque se a gente não conhecer, a gente não vai entender. E se a gente não entender, a gente não vai responder, não é? E se a gente não entender, a gente não vai saber escolher. Porque em relação aos animais, eu coloquei aí 2 situações extremas. Eu coloquei um toureiro, né? Todo com aquela pose absurda, com a espada em cima do touro, morto, com a língua para fora, certamente ficou tetraplégico, porque ele põe essa espada ou aquelas flechas na medula do animal, né? Então, essa é uma atitude assim, de completo desrespeito, de subjugação, de dominação, como quem dizendo, olha como eu sou bom e te matei, cruelmente, como se isso fosse uma grande coisa, né? E eu coloquei outra figura, e eu estou vendo pela metade, eu não sei se vocês estão vendo a figura inteira. É da Jane Goodall, ou Goodall, aquela britânica, ativista britânica, que mudou, ainda quando muito jovem, ela mudou para a África, para o meio das matas lá, para
favorecer, para ajudar a sobrevivência e o bem-estar de chimpanzés, de gorilas, enfim, dos chamados antropóides, né, os macacos, os primatas não humanos. É uma pessoa que viveu em função disso, sempre fazendo bem, sempre procurando preservar a mata, preservar os animais, tendo respeito por eles, né? Mas eu pus aí embaixo, vocês estão vendo, olha, uma frase de Chico Xavier, que ele diz assim: nós somos livres para escolher o que a gente quiser. A gente tem liberdade de escolher o que quiser. Você pode ser, assim, desse nível do toureiro, que está se vangloriando de ter matado cruelmente um animal, e, por outro lado, você pode viver em harmonia com os seres da natureza. Você pode escolher. Agora, Chico Xavier diz assim: a escolha é livre, mas a colheita é obrigatória. Em outras palavras, a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Ou seja, nós somos livres para decidir o que a gente quer. Agora, nós somos responsáveis pelas suas consequências, não é? O fato da gente desrespeitar a natureza, subjugar os animais, maltratar os animais, que consequências vai ter na nossa vida tudo isso, não é? Doutor Ivênia, isso aí não é também um negócio de machismo? Ah, eu vou matar, é você. Claro, claro. Não, você mata. Mais do que machismo, é o chamado especismo. A espécie humana se considera melhor e maior do que os outros em termos de importância, não é? Entendi. Então, a gente está vendo que isso não leva a nada, não. Então, vamos ao terceiro slide aí. Terceiro slide. Vamos lá, doutor Ivênia. Aê, doutor Ivênia. Olha, aí eu adorei essa imagem, eu colhi na internet. É um macaquinho se vendo no espelho. Eu adorei porque, como nós, os animais também têm dupla natureza. Eles têm o corpinho orgânico, como nós temos o nosso corpo físico, e eles têm uma dimensão espiritual, né? Eles são seres espirituais em evolução, como nós, encarnados em corpos de animais. Então, Luiz, você pode ir atrás do outro slide, viu? Você já trouxe? Eu estava indo lá caçar mais. Bom, agora vamos a este. Ah, sim. Então, vamos estudar a verdadeira natureza dos animais. Então, na parte de cima, que eu não estou vendo, mas eu já sei de cor de tanto falar nisso, no Livro dos Espíritos, questão 597, Kardec pergunta: os animais tendo uma inteligência, já que eles têm uma inteligência, essa inteligência está ligada a um princípio independente da matéria? Eu pus em outra cor as duas palavras destacadas, inteligência e princípio, porque eu gostaria que vocês notassem, meus amigos, que Kardec não está perguntando se os animais são seres inteligentes, não. Ele já está dizendo, bem, já que os animais são inteligentes, essa inteligência está ligada a um princípio independente da matéria? Olha, quando eu li essa pergunta, eu disse, meu Deus, Kardec está perguntando e ele mesmo está dando a resposta. Porque princípios só existem dois. Na questão 27 do Livro dos Espíritos, os Espíritos nos ensinam que só existem três elementos no universo: Deus, o Criador de tudo, que criou espírito e matéria. Então é assim, Kardec está perguntando se a inteligência dos animais está ligada a um princípio independente da matéria. Qual é o outro princípio? O espiritual. É claro, e a resposta é a esperada. A resposta é taxativa. Sim, a inteligência dos animais está ligada a um princípio independente da matéria, que é o princípio espiritual ou inteligente, e que sobrevive à morte do corpo físico. Ah, que resposta mais completa! Porque, além de responder a pergunta, ainda dá uma outra informação. Sim, os animais têm uma inteligência ligada ao princípio inteligente ou espiritual e que sobrevive à morte do corpo. E eu encontrei, meus amigos, esse caso do Lorde, que corrobora, confirma essa resposta da questão 597 do Livro dos Espíritos. Esse caso é um caso em que Chico Xavier conta numa carta escrita a Vantuil de Freitas, então presidente da Federação Espírita Brasileira,
na data de 25 de janeiro de 1951. Meus amigos, era carta de próprio punho. Vocês sabem o que é isso, carta de próprio punho? Deixa eu ver se o Luiz responde aí. Luiz, Aqui, escrevendo aqui, ó, uma carta. você sabe o que é escrever de próprio punho? Isso, muito bem. Acertei, Vênia? Acertou. E por que é chamada escrita de próprio punho? Porque não é na máquina, nem no, Isso. nem no computador. Quando você escreve, né, você pega a caneta ou lápis e você escreve, olha, então você está escrevendo, o que que mexe? É o punho aqui, ó. É o punho, né? Ó. Então, é dito escrita de próprio punho, ou seja, Chico Xavier pegou uma caneta e escreveu. Não bateu na máquina de escrever, nem nada, ele escreveu. E esse caso está relatado no livro Testemunhos de Chico Xavier. Você está na frente, viu, Luiz? Chico Xavier, da nossa amiga Sueli Calda Schubert, que desencarnou agora durante a pandemia, né? Então, o que o Chico conta? Que o cachorro dele, o Lorde, está cheio de casos do Lorde nos casos de Chico Xavier. Ele foi ficando idoso, doente e morreu. E ao morrer o Lorde, Chico conta que ele viu o seu irmão José, já desencarnado antes, alguns anos antes, vir acolher nos braços a figura espiritual do Lorde. E a carta continua dizendo assim, isso é importantíssimo. Nos meses que se seguiram, quando José vinha ter a minha presença em espírito, vinha sempre acompanhado da figura espiritual do Lorde. Olha que caso bonito, hein, gente? Eu fico imaginando aquela cena do desencarne do Lorde, e chega o espírito José a acolher nos braços a figura espiritual do Lorde. Que cena maravilhosa deve ter sido. Meu Deus, que coisa bonita, não é? Então, pode passar o próximo, então, viu, Luiz? Por favor. Vou dar um recado aqui, né? É a primeira vez que eu estou fazendo os slides aqui no Skype. O Skype ainda está aqui, nem foi embora. Então, eu não sei, né, doutor Ivênia, mas provavelmente, depois que tiver gravado, eu acho que vai dividir a tela, vai dar para o ouvinte visualizar. Porque eu estou vendo só o meio da tela, não vejo nem em cima nem embaixo. Mas vamos tentar, estamos tentando, né, doutor Ivênia? Está ficando legal. Não, tudo bem. O Luiz, meus amigos, como eu conheço ele desde o outro carnaval, ele é assim, ele é esforçado. Então, uma coisa ele quer melhorar. Como ele falou que podia projetar os slides e não deu, não é porque ele mentiu para mim, é porque na hora não deu, né? Tem as coisas técnicas. Então, ele vai tentando. Então, meus amigos, é uma tentativa, eu espero que dê certo. Se não deu, também eu estou falando, vocês vão entender, né? A partir desse slide, eu vou falar, então, de alguns atributos da alma dos animais, do espírito dos animais. O primeiro assunto que eu vou tocar é de instinto e inteligência. Então, todo mundo já sabe que os animais são seres inteligentes, até os mais primitivos. Se você pegar uma aranha, uma lagartixa, um mosquito, uma barata, eles são seres inteligentes. Porque eu já falei para o Luiz, né? Se você encontra uma barata no seu banheiro, aí você pega o seu chinelo e tenta dar uma chinelada em cima da barata. Ela vai esperando você bater com o chinelo em cima dela. O que ela faz? Ela percebe, e por ato de inteligência, que ela está correndo um perigo. O que ela faz? Ela sai correndo e se esconde. Rasca fora. Casca fora. Bom, então é assim, olha. Na Gênese de Kardec, tudo que eu disser, eu estou citando a fonte. Vocês repararam? No slide anterior era a questão 597 do Livro dos Espíritos. Agora eu estou citando a Gênese de Kardec, capítulo 3, itens 11 a 13. Lá está escrito assim, olha, o animal carniceiro, predador, né? Eu pus um tigre aí, para exemplificar, é impelido pelo instinto a nutrir-se de carne. Porém, as precauções que ele toma, sua previsão em relação às circunstâncias do momento, são atos de inteligência. Meus amigos, isso é de uma importância a gente perceber o pioneirismo da doutrina espírita, a dizer que os animais são seres inteligentes, lá na 597.
primeiro, a segunda edição do Livro dos Espíritos, que contém essa questão, é de 1860. A Gênese, essa aqui, é de 1868. Sabe quando que a ciência acadêmica começou a se interessar em estudar se os animais de fato são inteligentes, se têm memória e tudo? No meu conhecimento, foi a partir da década de 1960, pelo menos as pesquisas mais importantes, né? Então, olha, a Gênesis está dizendo, sim, os animais agem por instinto, mas também por inteligência, como o ser humano. Então, aquela história, meus amigos, que muitos ainda acham, os animais agem só por instinto e o ser humano age por inteligência. Não, não é isso. Tanto o ser humano quanto os animais, eles agem por instinto, mas também por inteligência, não é? Por exemplo, quando você não sabe andar de bicicleta, depois você aprende, você age, você sobe na bicicleta e anda instintivamente, automaticamente. Isso no instinto, ele significa o comportamento de uma coisa que você já aprendeu. E todo aprendizado se faz por inteligência. Então, vamos para frente. Luiz, pode passar o próximo. Vamos ver onde que eu estou aqui. Taranana, tchan, 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 tchan. Instinto e inteligência. Vamos ver o próximo, qual seria? Vamos ver. Não, é esse aqui agora. Vê se é esse, doutor Oliveira. Então é assim. Os animais reencarnam, já que os animais, o espírito do animal, o espiritinho do animal, ele sobrevive à morte do corpo físico. O Kardec pergunta, na questão 599, que eu não estou enxergando, mas eu já sei qual é. Então, Kardec pergunta assim, lá em cima, os animais podem escolher a espécie em que prefeririam encarnar-se? A resposta é não. Os animais têm livre-arbítrio restrito aos seus atos de rotina, de sobrevivência, de bem-estar, mas não têm o livre-arbítrio suficientemente desenvolvido para isso. E na 601, também do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta, os animais seguem uma lei progressiva como os homens? Ele está se referindo ao processo reencarnatório, porque todo esse trecho do Livro dos Espíritos está falando da reencarnação. Então, essa pergunta diz assim, os animais seguem uma lei progressiva pela reencarnação como os homens? Sim, os animais também progridem pelo processo reencarnatório. Que beleza, hein? Vai, Luiz, para frente. Próximo. Aqui, André Luiz está falando, olha, é quase um atrevimento de Calderaro, porque o mentor de André Luiz nesse livro, que é Calderaro, é que vai dizer assim, olha, a crisálida da consciência... Você sabe o que é crisálida? Você sabe, Luiz? O que é crisálida? A senhora já deu essa aula, mas eu faltei. Tá vendo? Crisálida, meus amigos, é uma das fases do ciclo reprodutivo da borboleta. Ela vem, a borboleta senta numa folha, bota os ovinhos. Cada ovinho vai virar uma lagarta. Lagarta não, uma larva. Cada larva, ela vai comer, ela vai ficar bem gorda. Quando ela fica bem gorda, ela secreta um musgo, uma viscosidade, e aquilo vai virando um fio. E ela vai enrolando aquilo em volta de si mesmo, forma um casulo. Então, essa larva dentro do casulo é chamada de pupa. E essa fase em que a larva está dentro do casulo é chamada de crisálida. Simbolicamente, tem o significado de potencialidade. Então, vamos ler usando esse novo termo. A potencialidade da consciência que reside no cristal a rolar na corrente do rio, aí se acha em processo liberatório. Olha, Calderaro está dizendo, meus amigos, nesse livro, No Mundo Maior, capítulo 3, que naquele seixo, naquela pedra que rola no fundo dos rios, já existe potencialidade da consciência. Que coisa extraordinária, porque no meio espírita ainda não se tem um consenso a respeito da seguinte questão. O princípio inteligente começa a atuar nos minerais, nos vegetais ou nos animais?
Calderaro está dizendo que é nos minerais, através da crisálida, né? Próximo, Luiz, vamos para frente. Então, agora eu vou lá, a crisálida... vou na pasta agora para encher de novo, tá? Vamos lá. Vai lá. Então, os animais pensam. Olha, vou perguntar para o nosso aluno aí, Luiz. Oi! Ô, Luiz, você acha que os animais pensam? Ah, lógico que pensa, doutor Ivene. Também eu já dei essa aula aqui umas 3, 4 vezes, né? Essa aula eu vi em todas. Bom, então é assim, meus amigos, os animais pensam. Então, André Luiz fala em Mecanismos da Mediunidade, capítulo 4. Esse capítulo tem o nome Pensamento das Criaturas. É lindo demais esse capítulo. Então, ele fala assim, a angelitude, que é aquela fase posterior à fase humana, né? Então, a angelitude, os espíritos muito, muito, muito evoluídos, emitem o seu pensamento em raios ultra super curtos. É como se eu penso que é como aquela britadeira de asfalto, né, Luiz? Faz bzzz, aquilo vai penetrando em tudo quanto é coisa, né? Por exemplo, meus amigos, eu suponho, é uma suposição minha, que é o que aconteceu com a Cipriana. No livro No Mundo Maior, capítulos 4 e 5, tem um caso lindíssimo, lindíssimo, que é assim, André Luiz e Calderaro, eles estão na frente de 2 espíritos, de 2 pessoas obsediadas. Um está obsediando o outro. Como é que é a situação? Pedro e Camilo. Pedro matou Camilo, depois se arrependeu, está com remorso, está com complexo de culpa. E o Camilo está revoltado, quer se vingar do Pedro que o matou. Então, os 2 estão numa carapaça de fluidos deletérios e eles não conseguem sair daquilo, como se fosse um casulo que eles tivessem tecido com as próprias vibrações, né? Então, eles não dão conta de ajudar esses 2, e André Luiz, ainda na sua inocência de aprendiz, ele diz assim, não podemos consolá-los com palavras de conforto. Calderaro falando, não é Calderaro. O mentor de André Luiz fala assim, André Luiz, pelo amor de Deus, não são palavras que vão resolver esse caso. A única coisa que vai resolver esse caso, que vai ajudar esses 2, são vibrações de amor que nós ainda não possuímos. Por isso, meus amigos, que nas sessões de desobsessão na Casa Espírita, eu já participei várias vezes como trabalhador, os espíritos dizem assim, os espíritos orientadores, né? Não adianta ficar fazendo discurso na orelha do médium para o obsessor ouvir. O que vale nesses casos são vibrações de amor. Só que a gente, às vezes, não consegue vibrar o amor que tenha raios ultra super curtos para resolver a situação. O que eles fazem, então, André Luiz? Eles chamam Cipriana, no mundo maior. André Luiz e Calderaro. Eles chamam Cipriana, que é um espírito luminoso. Ela está em outro plano. Sabe o que ela faz? Ela se materializa no plano de André Luiz e Calderaro. Meu Deus! André Luiz fala, meus amigos, se vocês tiverem esse livro aí, leiam, capítulos 4 e 5, porque assim, André Luiz fala que ele tinha vontade de se ajoelhar, tal era a beleza daquela figura que estava se materializando, luminosa, tranquila, harmoniosa, com um sorriso suave, com luz saindo dos olhos e do peito. Aff, Maria! Então, ela conseguiu, através das vibrações de amor que ela já tinha, romper aquela carapaça de fluidos deletérios em que os 2 estavam envolvidos, e eles conseguiram enxergá-la. Eles achavam até que era a Virgem Maria, se ajoelharam, Maria, Virgem Maria, Santa Maria, né? Mas a gente sabe que não era o espírito de Cipriano luminoso. André Luiz falou que tinha vontade de se ajoelhar em tributo àquela imagem linda, soberba, de beleza, de vibratória beleza, né?
Bom, e a mente humana, continua André Luiz, vibra o seu pensamento em ondas curtas, médias e longas. Ah, eu fiquei chateada continuando a ler isso daí, porque André Luiz fala assim, as ondas longas são do nosso cotidiano, ondas médias são aquelas assim de profunda emoção, quando nasce um filhinho, quando nasce um neto, quando você encontra e abraça um amigo, né? São ondas médias. E ele fala assim, a maior parte da humanidade passa a encarnação inteira e não vibra um só minuto em ondas curtas, que já seriam ondas de amor, né? Então é assim, vamos procurar vibrar em ondas curtas, né? Vamos educar as nossas emoções, vamos parar de julgar as pessoas, vamos ter misericórdia, indulgência, não é? Mas é um treinamento, ninguém ainda está lá na frente vibrando em ondas curtas, mas é a nossa meta. E os animais, André Luiz continua, vibram o seu pensamento em ondas fragmentárias. Aliás, meus amigos, eu sugiro que vocês leiam também o livro Evolução em Dois Mundos, de André Luiz, a partir do capítulo 10. André Luiz conta como aquele homem infraprimitivo, ele que ainda tem o pensamento fragmentário, como é que ele vai conseguir passar o pensamento dele para o pensamento contínuo? É maravilhoso isso. Então, resposta, os animais pensam? Sim, os animais pensam em ondas fragmentárias. Próximo. Principalmente na hora da comida. Fala para de comida, se pensa, hein? Como pensa, hein, doutor Ivênia? Isso. É. Não, você está demorando para chegar, eles estão pensando, onde que esse Luiz se meteu que não chega em casa no horário? Tomara que a dona Rita deu uma bronca nele. A minha cachorra só falta falar, viu? Só falta falar, doutor Ivênia, porque ela só tem o seu, né? muitas expressões que ela está pensando muito. Ela chega a pensar até demais da conta. Olha, o cachorro dele é melhor que os outros, viu? Vocês perceberam, né? É a educação de cada um. O cachorro dentro do apartamento está olhando para a cara da gente para poder passear, né? Pede para passear, pede para comer, só não pede para tomar banho, né? Falar em banho. Olha, a gata da minha filha, que vive lá em casa, quando eu abro qualquer porta, ela já entra, ela vai na frente da geladeira. Fazer o quê? Pedir para dar leitinho para ela. Tá vendo? Aí eu abro a geladeira, pego, ela já vai, tem uma cumbuquinha que é dela, aí eu já pego a cumbuquinha, ponho o leite, ela blé, 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 toma o leite e depois ela vai dormir lá no sofá, lá para dentro, né? Então e quando ela, depois de horas, quando ela acorda, ela vai lá miar para mim e ela vai lá na porta, dizendo, olha, abre a porta que eu já acordei, eu quero sair para a rua, né? Então é assim que ela faz. E ainda a gente vai falar, se duvida se os animais pensam? Imagina. Animais pensam sim. Essa foto, doutor Ivênia, agora estou... Essa foto maravilhosa que eu estou enxergando, só um pedacinho, está mostrando a figura de um ser humano com o seu cérebro e a figura de um chimpanzé com o seu cérebro. E eu coloquei essa foto porque eu quero mostrar que no mundo maior, Calderaro, aquele mentor de André Luiz, e olha a primeira edição desse livro, 1947. Eu gostaria que vocês prestassem atenção nessa data, porque mais para frente eu vou falar quando é que a ciência começou a estudar esse caso aí. Então, lá está escrito assim, olha, o cérebro é o órgão sagrado, de manifestação, com soluço, da manifestação da mente, em trânsito da animalidade primitiva para a espiritualidade humana. Meus amigos, todo estudo que eu fiz na veterinária sobre o cérebro humano, o cérebro dos animais, durante décadas, confirma isso aí. Realmente, o cérebro é o órgão sagrado de manifestação da mente, nos animais e no ser humano. Eu posso dizer, pelos meus estudos, que o modelo arquitetônico é o mesmo. O que varia, as diferenças são de natureza quantitativa, é do número de neurônios, mas o esquema de construção é exatamente o mesmo. Próximo slide, senhor Luiz. Pois não, doutor Ivênia. Senhor técnico. Olha lá. Bom, então, meus amigos, já que a gente viu aí, eu quero salientar o pioneirismo da doutrina espírita.
Livro dos Espíritos, vocês se lembram das questões? 597, 599, 601, que eu mostrei. Aqui é a Gênese de Kardec, capítulo 11, lá nos itens 15 e 16, fala assim: corpos de macacos teriam sido adequados a servir de vestimentas aos primeiros espíritos humanos, necessariamente pouco avançados que vieram encarnar-se na Terra. E esse aqui, de 1861, é o livro dos médiuns, cujo capítulo 22 tem o título da mediunidade dos animais. Kardec não está afirmando que os animais são médios, mas ele está estudando o assunto, viu? Então, pela doutrina espírita, conclusão: os animais são seres espirituais, nossos companheiros de jornada evolutiva. Evoluem pelo processo encarnatório como nós, com todos aqueles atributos que a gente viu, né? Eles reencarnam, eles pensam, eles têm consciência, cada um no seu nível. O que mais? Eles têm memória. Então, o pioneirismo da doutrina espírita. Agora eu vou mostrar para a ciência, para vocês, alguma coisa da ciência que vai falando isso muito depois da obra espírita, né? Então, eu quero reconhecer o pioneirismo da doutrina espírita em relação a essas informações. Próximo slide, senhor técnico. Pois não. Próximo. Nesse slide, meus amigos, eu coloquei então assim, olha, hoje nós temos novo conhecimento da verdadeira natureza dos animais, não é? Em relação à doutrina espírita. Então, assim, olha, os animais são seres espirituais em evolução, eles têm capacidade de sofrimento físico e mental, o cérebro é o órgão de manifestação da sua mente, eles têm consciência, lembra da crisálida lá na pedra, no rio? Eles têm sensibilidade, têm emoções, são inteligentes, então tudo isso a gente já sabe que os animais têm, né? Próximo slide, Luiz. Bom, agora acho que eu vou começar a mostrar o que tem na ciência, né? Vamos ver. Peraí. Olha, eu coloquei esse slide, meus amigos, porque assim, tem gente que fala assim, ai, Vênia, você não está exagerando de falar que a mente nos animais, porque até hoje mesmo veterinários acham que os animais, que a mente é um atributo só humano. Porque ainda diz assim, olha, a sensibilidade é atributo da alma, e só quem tem alma é o ser humano. Então, os animais não têm nada dessa coisa, né? Pensamento, não, os animais, mente é um atributo humano, não é. Nem na doutrina espírita e nem na ciência acadêmica. Por quê? A gente via com essa ideia desde há muito tempo, né, que só o ser humano que tem inteligência, só o ser humano que tem alma, só o ser humano que tem mente, pode esquecer. Os animais têm tudo isso que nós temos no grau de desenvolvimento deles. Então aparece esse indivíduo aí que eu estou mostrando, o nome dele é Gregory Bateson. Ele é um antropólogo britânico e ele também trabalhou muito nos Estados Unidos, e eu encontrei citação dele pela primeira vez nesse livro do Capra, Pertencendo ao Universo, Explorações nas Fronteiras da Ciência e da Espiritualidade. É magnífico esse livro. Depois eu fui atrás de outra literatura, mas a primeira que eu encontrei foi no Capra. Bom, então o que ele fez, esse cara, o Gregory Bateson? Ele falou assim, mente é o processo cognitivo, intelectual, de conhecimento, de manifestação da vida. Então ele falou, a manifestação da vida é um processo mental. Com isso, meus amigos, ele acabou conferindo conceitualmente mente a todos os seres vivos. Desde os menorzinhos, desde uma ameba, desde uma aranha, de um pernilongo, qualquer coisa, cada um tem a sua mentezinha na medida do seu nível evolutivo, né? Porque ele diz assim, olha como ele justifica, ele diz assim, todo ser vivo, por mais primitivo que seja, ele sabe sobreviver, ele sabe se alimentar, ele sabe reproduzir a espécie, ele sabe fugir de agentes aversivos, agressivos. Então, esse saberzinho de cada um é a sua mente, né?
É o caso daquela barata, eu falei, tá a barata lá no banheiro, você vai dar uma chinelada nela, ela vai ficar esperando você bater o chinelo na cabeça dela? Não, ela sai correndo. Ela entendeu o que está acontecendo. E isso é um processo inteligente, né? Da mentezinha dela. Então, a gente pode sim, eu garanto para vocês que a gente pode falar em mente em todos os seres vivos. Quanto às plantas, eu não quero entrar nesse detalhe porque eu sou veterinário e não estudei planta, mas é de se supor que até as plantas, que até aquele seixo que está rolando lá no fundo do rio, já tem uma potencialidade de mente, de consciência e tudo mais, né? Porque nada parece, de repente, a pedra não tem, a planta não tem, e de repente, plum, cai de paraquedas nos animais. Não é assim. Eu posso garantir para vocês que no processo evolutivo, tudo é processo. Falou em evolução, tudo é processo. Começa assim, a gente nem identificou ainda, depois vai indo, a gente tem suspeita, depois a gente identifica. Não é porque a gente só identificou num determinado nível que aquilo existe a partir daquele nível, não. Nós podemos dizer, a partir deste nível evolutivo, tal, eu estou dizendo, dos animais, é possível a gente identificar a manifestação desse atributo da alma que é a mente, né? Então é bem por aí. Próximo, Luiz, vamos para frente? Bom, então falamos do Gregory Bateson e da mente, né? Bom, então, meus amigos, o que eu fiz? Com base no que eu já tinha estudado, eu escrevi esse livro aí, final da década de 1990, A Alma dos Animais. Ele tinha esse formato aqui da macaquinha, eu adorei a cara dessa macaca. Olha que expressão que ela tem. E depois, aqui na direita, tem uma outra versão que ela foi feita, porque eu mudei de editora, ela foi feita, essa nova edição, pela editora O Clarim de Matão, viu? A Alma dos Animais. Então, quem for adquirir o livro agora, é essa versão aqui da direita. Então, nessa figura do meio, o que eu fiz? Eu comparei, eu coloquei nesse livro, eu comparei a organização e as porções do sistema nervoso central dos animais em relação ao ser humano. E peguei o cão de modelo. Então, eu vi que corresponde, por exemplo, olha, aqui no ser humano que eu estou vendo, essa parte afilada embaixo do pescoço é a medula espinal. O cão também tem. Depois, subindo, tem uma região vermelha, que é o tronco encefálico, sobremontado pelo cerebelo. Lá no cão também tem. Depois tem uma parte maior, que é o cérebro, lá no cão também tem. O que varia? Por que o do cão é menorzinho do que em relação ao ser humano? Porque varia o número de neurônios. É só isso que varia, porque o modelo de construção, o chamado modelo arquitetônico da arquitetura do cérebro, do encéfalo, é exatamente o mesmo. Próximo slide, Luiz. Vamos ver, vamos... Deixa eu ver onde que eu estou no... Presta atenção, hein? Não, eu estou passando... sim. Olha, agora eu já vou começar a falar para vocês o que a ciência nos diz sobre o que são os animais. Então, eu estou mostrando aí, meus amigos, o Luiz está bem na frente do meu nome aqui em cima. Sabe o que acontece? Quando eu vou atrás, ele já correu lá para o primeiro, aí eu tenho que descer ele. Não, fica quieto aí, tá tudo bem. Olha, vamos lá. Tem um livro que foi publicado em 2008, aliás, ele não foi publicado em papel, é um livro online. Ele se chama O Uso Prejudicial de Animais no Ensino Superior. O instrumento animal, ou seja, o uso prejudicial de animais no ensino superior. O organizador é o Thales Stress, é um biólogo lá de Alfenas. E esse endereço que eu estou mostrando aí embaixo, vocês podem acessar pela internet, viu? Então, ele me convidou, o primeiro artigo desse livro, primeiro capítulo, eu escrevi com esse nome, Os Animais São Seres Sencientes. É o que a ciência hoje diz, né? Que os animais são seres sencientes. O que quer dizer isso? Que os animais senciência é uma capacidade cuja origem semântica é no latim, que é sensies, quer dizer que sente.
Agora, o sentir não veio sozinho. Quem sente tem memória, faz associação de ideias, é inteligente. Então, é um pacote todo. A ciência contempla a sensibilidade, a inteligência, emoção, associação de ideias, memória e tudo mais, né? Que a gente já viu antes lá na Doutrina Espírita. E tem outros capítulos, aqui do João Regis, é meu amigo, a Júlia Matera, Dr. Laerte Levay, o primeiro jurista brasileiro que escreveu um livro sobre o direito dos animais e o nosso direito sobre eles. Na mesma editora que eu publiquei pela primeira vez o livro Alma dos Animais, né? A Mariana, a Rita Paixão, a Sônia Felipe, a Vânia Daró, olha, esse livro é imperdível. Cada capítulo é um melhor que o outro. Próximo slide, Luiz, por favor. Bom, então eu já começo aí com a parte da ciência, né? Porque eu escrevi esse capítulo mostrando como a ciência vê os animais. A partir daí, meus amigos, a partir do Gregory Bateson e tudo, a gente tem uma porção de publicações magníficas. Olha essa aqui. A mente dos animais, a origem cognitiva, as origens cognitivas da arte e da ciência. Esse daqui do Donald Griffin também é a alma dos animais. Esse aqui, branquinho, os cães sabem quando os seus donos estão chegando. Aqui embaixo, olha o parente mais próximo. A mente dos cães, eles falam, ela pensa na NetGeo. Olha, tem publicações assim magníficas hoje, mostrando tudo aquilo que a doutrina espírita já tinha mostrado no século XIX, né? Meados do século XIX. Próximo, Luiz. Bom, agora são 11h48, acho que dá para fazer essa carreira ainda. Uhum. Ah, doutor Ivena, só tem que passar o tema para mim, né? Qual é o tema que eu coloco aqui hoje? O tema é a verdadeira natureza dos animais. Tá bom. Pode dar sequência, pode ir. Pode passar o próximo, então, por favor. Por favor. Então, meus amigos, hoje em dia tem muita coisa que a ciência está mostrando. A partir da década de 1960, 70. Por exemplo, o Gregory Bateson, que eu mostrei para vocês, é na década de 1970, viu? Peraí, doutor Ivena, deixa eu ver aqui uma coisa. Que número que é esse slide aí, Luiz? Não dá para mim ver o número, não. Eu acho que ela não... Peraí que eu estou vendo aqui. Eu não sei se eu tenho essa palestra impressa, acho que eu não tenho, não. Vê esse daí, doutor Ivena. Ou tenho, deixa eu ver aqui. Será que tem? Ah, tem uma aqui, mas eu não sei se é ela. Não. Ó, doutor Ivena, olha. Não é, não. Olha em cima aí, doutor Ivena. Ah, então. Aí eu estou mostrando, essa daí já é bem mais para frente. Não, essa voltou para trás, Luiz. Essa eu já falei dela. É do novo conhecimento que a gente tem em relação aos animais, né? Depois foi essa, depois vai para frente, tem o Gregory Bateson. Essa daí que eu já mostrei, do capítulo Os Animais São Seres Sencientes. Não tem mais alguma para frente aí que você possa mostrar? Porque aí a gente mostra mais um ou dois e deixa o resto para o próximo programa. Tá certo? Tem essa aqui, ó, doutor Ivena. Ah, sim, essa é ótima. Olha, meus amigos, esse dia eu acho que eu consegui vibrar em ondas curtas, viu? De tão feliz que eu fiquei, de tão assim... Eu falei, olha, faz décadas que eu estou falando isso pela doutrina espírita, que os animais... Ah, deixa eu perguntar, Luiz, não sai da tela não, que você vai ajudar a responder. Esse médico aí, o Dr. Philip Lowe, de Stanford University, nos Estados Unidos, ele estava participando de um simpósio sobre consciência humana lá na Inglaterra. Lá tinha centenas de neurocientistas, de cientistas e tal. Então, ele resolveu fazer um texto, que hoje é conhecido como Declaração de Cambridge, dizendo assim: não podemos mais fazer de conta que não sabíamos. Não sabíamos o quê? Que mamíferos, aves e alguns animais até invertebrados, como os polvos, têm consciência. Olha, ele está falando isso pela primeira vez na ciência no ano de 2012. Não dá para ver aí no fim, mas é de 2012.
Vocês se lembram da data em que Calderaro falou da crisálida da consciência na pedra, lá no fundo do rio? Você lembra, Luiz, aquela data que eu falei? 1970. 47. 47. Olha, inverter. 47. 1947. Olha, de 2012 para menos 1947, quantos anos tem aí? Tem décadas, né? Então, agora a ciência, a partir de 2012, está falando, está reconhecendo que os animais têm consciência. E sabe como é que ele justifica? Ele teve aqui no Brasil já. Ele diz assim: as mesmas estruturas do cérebro humano que são ativadas na manifestação de atos de consciência também existem nesses animais. Como não existem órgãos e estruturas sem função, porque quando não tem função, a estrutura se atrofia, você sabe, né? Então, ele falou o que estariam fazendo essas estruturas no cérebro dos animais. Isso é altamente sugestivo de que os animais também tenham como manifestar consciência, né? Então, 26 neurocientistas assinaram esse documento, que hoje é chamado Declaração de Cambridge. Então, meus amigos, olha, isso é uma coisa fantástica, né? Fantástica. Não sei se tem mais algum dessa coisa da ciência, Luiz. Senão a gente para por aqui, né? Eu estou vendo. Não, faltam uns minutinhos ainda. Não, ainda falta. Deixa eu ver aqui. Espera aí, doutor Oliveira, para mim poder dar a sequência. Tem esse aqui, ó. Aí. Dá uma olhada. Ah, sim. Olha, hoje em dia tem muita pesquisa em ressonância magnética funcional, que é entrar naquele tubo lá. Vocês já entraram naquele tubo? Esse tubo não tem nada de assustador, ele tem iluminado, aberto dos dois lados, né? Mas eu fico numa aflição quando eu entro naquele tubo, que vocês não têm ideia. Então, eu falo que eu fiquei muito humilhada quando esses autores, por exemplo, esse que eu estou citando, o Endkes, ele treinou 10, 12 cães a ficarem quietinhos lá dentro do tubo. E eu falei, Irvênia, os cães ficam quietinhos no tubo e você fica lá com taquicardia, com ansiedade, né? Falei, que coisa, hein? Mas a gente tem umas... Como os animais ensinam coisas para a gente, não é? Então, o que o Endkes fez com esses animais? Ele colocou o animal lá dentro do tubo. Tem mais um slide que mostra esses cachorros aí, Luiz? Aí, vê se tem. Aí, ele põe o cachorro lá dentro e põe fone de ouvido no cachorro. E emite dezenas de sons. Uma bomba estourando, outro cachorro latindo, e também a voz do tutor, do dono, falando carinhosamente com o cachorro. Quando isso acontece, olha que áreas do córtex cerebral do cachorro são marcadas. O córtex auditivo. É claro, ele está ouvindo a voz do tutor. O córtex auditivo é a parte do córtex, daquela camada mais por fora do cérebro, que recebe os estímulos do som, né? É o córtex auditivo, é aqui em cima da orelha, mais ou menos aqui. Nos seres humanos, nos animais também. Mas, para surpresa do Endkes, apareceu também marcada a área visual. E esse cachorro não estava vendo o dono, não estava vendo o tutor. Como é que aconteceu isso de marcar a área visual? Olha, isso é uma alta função mental. Chama-se associação de ideias. Por quê? Na casa dele, quando ele está lá, sempre ele ouve a voz do tutor e vê o tutor. Por exemplo, o Luiz chega em casa, fala lá com os 2 cães dele. O cachorro está vendo o Luiz e está ouvindo a voz. Agora, de repente, eu pego o cachorro do Luiz, ponho nesse tubo aí, e ele só ouve a voz do Luiz. O que ele vai fazer? Imaginar a imagem espacial do Luiz, que está no seu banco de memórias, vai resgatá-la, e isso marca a área visual, que é aqui no córtex occipital. Olha que coisa extraordinária que é isso. Isso significa que ele associou a voz à imagem. E essa associação foi tão assim intensa que ele conseguiu marcar a área visual. E marcou também a área pré-frontal dos lobos cerebrais, que tem a ver, assim, caiu a ficha, ele entendeu o que está acontecendo. Então, é assim, qual é a conclusão do Endkes?
Os padrões de entendimento da linguagem também existem nos cães, com um padrão semelhante ao do ser humano, por intermédio do que eles são capazes de entender o que está acontecendo. Isso é importante, sabe por quê, meus amigos? Tem gente, principalmente da área comportamentalista, que acha assim, que os animais têm reações que imitam as reações humanas. Então, se a gente está feliz, a gente fala alto, a gente pula e tal, os animais também fazem isso imitando. Ou então eles ficam com aquela carinha de medo, imitando que a nossa cara de medo. Não, os animais eles sabem o que está acontecendo e têm expressões próprias, né? Bom, Luiz, terminamos por hoje? Sim, eu já sei onde que eu parei lá para a gente continuar. Ah, Eu já vou marcar no meu caderno, então. Fala de novo o tema, doutor Vênia. O tema é a verdadeira natureza dos animais. Cadê o caderno do Luiz, hein, que eu não estou achando aqui? Oh, meu Deus, será que a bagunça chegou nesse nível aqui na minha mesa? Deixa eu ver se é esse aqui. Já marquei aqui um. Eu marquei um, tá? O tema de hoje é a verdadeira tá certo. dos Depois... animais. já achei. Parte 1. Já achei o caderninho, ó. Vamos lá. Parte 1, viu, doutor Ivênia? Tá bom. Então, eu já vou marcar aqui. Hoje, dia 5... tá? Dia 5/5, né? Isso. Então, dia 5/5. Hoje, o Divaldo Pereira Franco está completando 98 anos. Acho que é 98. Que beleza, hein? Nossa, ele estava assim, numa muito fragilizado, né? Mas estava coisa. Então, nós falamos a verdadeira natureza dos animais. Natureza dos animais. Parte 1, hein, doutor Ivênia? Parte 1. Aí eu volto então, com a slide. A gente paramos no slide. Vou voltar aqui para a senhora rever. Ó. Não, eu já sei, é do Hendrix, eu já sei, pode deixar. É depois do... Do Hendrix. Eu já sei, Luiz, pode deixar. Tá. Deixa para mim. Você que precisa saber aí para quando eu pedir para você saber. Parei nesse aqui, ó. Então, a nossa próxima programa, que dia que é? 5 e 7, 12? 12. 12, doutor Ivênia. Qual que eu falei, doutor Ivênia, para a senhora falar? Para 12 de maio, parte 2. Parte 2. A partir do Hendrix. Tudo bem. Não, esse aí? Esse slide aí, doutor Ivênia? Esse foi o último de hoje. Foi o último. A gente pode retomar a partir desse aí, viu, Luiz? Isso aí. Tá tudo certo. Tomara que dê certo. A senhora está em Jaboticabal, doutor Ivênia? Estou em Jaboticabal. Amanhã eu vou para São Paulo. Vou ficar todo mês de maio lá. Só volto para cá no começo de junho. E as palestras, como que tá, doutor Ivênia? Meu filho, agora você já viu que no sábado, dia 10, eu tenho um evento muito importante lá nas Casas André Luiz, né? Que é o de Ciência e Espiritualidade. Divulgo isso aí, viu, Luiz? Vai ser muito bom. Presencial em São Paulo. Certo. Então tá bom. Tá bom. Fala. Dia 12, estamos de volta com a parte 2. Pessoal, olha, espero que vocês tenham uma ótima semana, viu? Vamos ter caridade, compaixão, misericórdia. Se tiver que pedir desculpa, peça desculpa. Se tiver que falar com alguém e retomar um bom contato, vamos pela paz, né? A paz mundial, porque nós precisamos, todos nós, trabalhar pela paz mundial. Tá bom, gente? Então, olha, até mais, um abraço fraterno para todos vocês, viu? Até logo. Tchau, Luiz. Tchau, obrigado. Até dia 12. Até dia 12. Feliz Dia das Mães, dia 11. Para a senhora também. Mas vamos falar. Tchau. Tchau. Você ouviu o programa Animais e Espiritualidade. Apresentação, doutora Irvênia Prada. Família Web Rádio. 24 horas tocando tudo.